Abrir nossas Bíblias, inicialmente no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Agora Efésios, carta aos Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Nós vamos ver muitos outros versículos, mas esses apenas para iniciar. O desejo que eu tenho no coração, nesses dias com os irmãos aqui, é considerar sobre esta armadura de Deus apresentada pelo apóstolo Paulo. A armadura de Deus, ela é um trecho muito lido, versículos conhecidos, provavelmente todos aqui, e versículos que usamos normalmente em situações difíceis. Pensamos nisso quase que poeticamente, temos uma armadura, usamos isso, usamos aquilo, citamos essas frases sem talvez uma compreensão prática, real, não só do significado disso, mas do efeito disso. O efeito disso. E antes de considerarmos essas peças dessa armadura, e eu não vou conseguir fazer isso provavelmente hoje, eu acredito que
montar um cenário, ou apresentar, melhor dizendo, um cenário onde essa armadura aparece, seja de igual importância ao efeito prático do uso dela. Por essa razão eu comecei lendo em Mateus, aquele versículo conhecido também, narrado por Lucas, que conta a experiência do Senhor Jesus Cristo no que é chamado a tentação. E aquela expressão destacada, principalmente ali por Mateus, daquela forma, é o resumo, é a parte mais alta, pensamos assim, onde o anseio de Satanás, onde a vontade dele, toda a luta dele, todo o empenho dele é com aquele fim. O grande desejo de Satanás, a grande vontade dele, toda a arquitetura do seu plano terrível, tudo que ele fez e tudo que ele faz e ainda fará, tem esse objetivo: colocar o Senhor Jesus Cristo aos pés dele, derrubar o Senhor. É tudo que ele quer. Ele quer destruir tudo que o Senhor Jesus Cristo fez e a glória dele. Quando a gente lê versículo assim, se prostrado me adorares, nós precisamos ter uma noção, uma grande compreensão de que estas forças terríveis controladas por Satanás, de que estas hostes das quais nós vamos falar, elas não são bichinhos de brincadeira, ursinhos de pelúcia. Essas hostes não são coisinhas das quais podemos falar, zombar, escarnecer, como se eles não nos afetassem. A ousadia das hostes, a ousadia de Satanás é extrema, e eu vou dizer, é ilimitada. Satanás não tem controle nenhum das suas intenções, limite. Todo o desejo dele, e é narrado pelos profetas, é realmente usurpar a glória de Deus, destruir a glória de Deus. Agora, é interessante essa colocação aqui em Efésios. Por que está em Efésios isso? Porque a carta aos Efésios, ela é a carta que apresenta para nós, com uma propriedade particular, exclusiva, a glória do Evangelho. Todo o plano de Deus glorioso na redenção. Não é só o plano da redenção, como Deus fez, como Deus faz as coisas, porque Romanos fala bastante disso, Gálatas fala também disso, Coríntios também fala, e há muitas citações sobre estas coisas, mas a ênfase ali é o resultado disso, onde a salvação resultará, o fim dela, e o fim dela é a glória. Mas não é uma glória simplesmente porque salvou pessoas e redimiu pessoas e resgatou pessoas. É um plano sobreexcelente, grandioso, imensurável, de uma glória que os pecadores foram feitos participantes dela. Ontem nós ouvimos, e o nosso irmão explicou, como uma pérola, a centralidade do Cordeiro, a forma como a palavra de Deus mostra o Cordeiro de Deus, e como isso é glorioso, grandioso. A carta aos Efésios, ela mostra uma outra pérola,
uma pérola que é colocada ao lado do cordeiro, a noiva, a sua igreja. E é por esta igreja, que é o seu corpo, que a multiforme sabedoria de Deus é apresentada nos céus. A igreja é apresentada nos céus, perante os seres celestiais. E isso faz da igreja, do corpo do Senhor Jesus Cristo, essa pérola colocada ao lado, falo isso com reverência, do cordeiro, porque a igreja é a noiva do cordeiro e vai desfrutar de toda a glória dele e da centralidade dele. E é por essa razão que a igreja tem um lugar ímpar nas Escrituras. Quando você lê os profetas, você vai perceber que eles provavelmente tinham uma curiosidade, e uma curiosidade muito grande. Talvez Daniel nos ajuda a entender isso, porque eles desejavam saber todas as coisas futuras, mas eles não conseguiam ver tudo. Eles viam partes das coisas futuras, e algo estava guardado, algo estava reservado, algo estava no coração de Deus na eternidade, que eles não conseguiram ver, não conseguiram explicar, mas que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, diz: para que agora, pela igreja, esta multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. O mistério escondido em Cristo na eternidade é agora revelado. Agora sim. E nós somos inseridos nesse cenário impressionante da glória de Deus. Então nós vamos ler alguns versículos aqui em Efésios, passando por vários versículos nesses capítulos, destacando a seguinte forma. Não sei se posso chamar isso de duas linhas paralelas, mas pelo menos duas formas onde o apóstolo Paulo coloca contrastes para apresentar essa armadura de Deus ao final. E se os irmãos perceberam pelo texto que nós simplesmente lemos, há uma repetição de toda a armadura, todo o tempo todo, firmes, orando por todos, com toda a oração. Não existe espaço para parcialidade. Não é uma coisa assim que eu posso usar um pouco dela, eu posso ter uma parte dela, eu posso ter uma fração, eu posso subdividir estas coisas. Não. O plano de Deus é um só. O plano de Deus é completo. Nós somos inseridos ali, e para não macular, para não manchar essa glória, como se isso pudesse ser abalado, então nós precisamos de fato de toda esta armadura. E as duas linhas que Paulo coloca, vou chamar de duas linhas, você pode usar o nome que você achar mais conveniente. Ele traça na carta aos Efésios uma linha da graça de Deus, a grande manifestação da graça. Como que Deus faz? Por que Ele faz tudo isso? A graça dele vai sendo mostrada passo a passo. Paralelo a isso, você vê a linha das trevas, as hostes do mal o tempo todo, tentando, afrontando, se manifestando, para impedir a manifestação desta graça, para impedir o avanço desta graça, para impedir que esta graça atinja todos os homens, para impedir que todos os homens sejam salvos. E eles trabalham ali do lado. Mas é impressionante o começo disso, porque o apóstolo Paulo já mostra de cara o triunfo do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos olhar estas coisas primeiro. Acho que é importante considerar estas coisas antes de nós detalharmos o trecho lido, a prévia daquele trecho e depois o trecho em si, das partes desta armadura
de Deus. Capítulo 1 de Efésios, versículo 3. E ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 6. Para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Bom, esse capítulo 1, acho que todo mundo já leu centenas de vezes, mas vale a pena ler porque é extremamente profundo. Você vê aqui o começo dessa linha, a graça. Agora você vai para o final desse capítulo 1 e ele diz, versículo 19: qual a sobreexcelente grandeza do seu poder em nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, pondo a sua direita nos céus. Olha só, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e todo o nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. Sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Capítulo 1, ele deixa evidente o começo destas duas coisas que ele vai abordar: a insondável riqueza da sua graça, a glória associada à sua graça, tudo que nós recebemos de Deus através do Senhor Jesus Cristo pela graça, e o triunfo disso, a certeza de que o Senhor Jesus Cristo assegura o triunfo para nós, porque ressuscitou, porque está sentado à direita de Deus no céu, porque está acima de todo principado, potestade, nome, poder que se nomeia em qualquer sentido, época, estação ou condição, acima de tudo. Então, sem esta ideia na nossa mente, nós não vamos ter noção do valor da armadura preparada por Deus ou oferecida por Deus para nós. Não é algo que eu simplesmente me vista, eu coloque aquilo como se fosse pecinhas e pronto, eu estou imune, preparado a tudo que me sobrevém, às hostes espirituais, e eu vou vencer tudo, vou ganhar de todas elas. Não, eu não vou ganhar de todas elas. O que Paulo está mostrando é o seguinte: o triunfo é do Senhor Jesus Cristo. Ele já venceu, já triunfou delas, já está assentado. E se o salvo não tem esta garantia, ou esta segurança, ou a convicção deste fato, que tudo que ele tem é porque o Senhor Jesus Cristo já está assentado à direita de Deus, então nós não entendemos nada. Ele já está lá, já está assentado, e por causa disso a graça de Deus é manifestada a todos os homens. Então Paulo diz desta graça, usando um palavreado maravilhoso, rebuscado, umas palavras que soam como um bálsamo para o nosso ouvido, indicando grandeza, indicando uma glória sobre excelente e manifestando e deixando claro para nós assim: não merecíamos, não temos condição de participar disso, não temos poder de entrar nisso, não é algo que nós pudéssemos fazer para merecer alguma coisa. Só abrindo um parênteses aqui, é por essa razão que nas pregações do Evangelho a nossa ênfase tem sido exatamente essa: que o homem por si
o homem na sua condição natural, o homem na sua capacidade, ele realmente não pode entrar nisso. Ele realmente não tem como entrar na participação destas coisas por si mesmo, ou por outro homem, ou mulher, ou entidade, ou qualquer outra coisa. Não existe essa possibilidade. E Paulo deixa claro, é o Senhor Jesus Cristo, pelo sobreexcelente poder de Deus, ressuscitando dos mortos, pondo-o à sua direita, colocando ele ali em triunfo, é que nós somos abençoados nele, com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, nele. Porque por esta graça, nós temos a redenção no seu sangue. Por esta graça, nós nos tornamos agradáveis a Deus, nele, no Senhor Jesus Cristo. Então, o capítulo 1 já começa nessa introdução, Paulo deixando claro, quando ele chegar no capítulo 6 e mostrar esta armadura, nós já estaremos certos. Bom, eu não posso, não ganho, não venço, mas a providência vem daquele que está assentado nos lugares celestiais, no Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2, e ele vai dizer mais desse trecho que é extremamente conhecido, talvez um dos mais conhecidos da Bíblia. Versículo 2, ele vai mostrar o ambiente terrível onde esta armadura será usada no mundo. E ele diz, versículo 2, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos. Mas Deus, que é riquíssimo, versículo 4, em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, nos deu vida no Senhor Jesus Cristo. Versículo 6, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. O cenário onde essa armadura será usada é o cenário mundial. E é dentro de um ambiente onde ninguém foi excluído. Não é que alguém poderia, por uma providência, ter escapado disso. Todos os homens estão exatamente no mesmo ambiente. Todos os homens andavam nas inclinações e desejos da sua carne. Mais que isso, eram escravizados por isso, dominados por isso, sem a menor possibilidade de sair disso. Mas Deus, ele vai dizer, Deus entra em cena, Deus faz, Deus remove, Deus tira. Como? Por graça, pela riqueza da sua graça, pela abundância da sua graça. E Paulo traça mais uma parte, dá mais um passo nesse sentido. O mundo terrível, as hostes do mal, o pecado que nos cerca, o ambiente onde estamos, as inclinações da nossa carne, a definição de tudo isso: mortos em ofensas e pecados. Então Deus age por graça na pessoa do Senhor Jesus Cristo e resgata pessoas, e tira pessoas, e salva pessoas, e coloca estas pessoas onde Ele está, assentados nos lugares celestiais. É a posição do salvo. Coloca o salvo ali. Aí você começa a pensar, bom, mas ele vem repetindo isto, e ele está afirmando isso, Paulo falando estas coisas, nos lugares celestiais, então nós já estamos em Cristo, já triunfamos, já não existe perigo de perder a salvação, e não existe mesmo, toda a segurança possível. Armadura para quê? Para quê? Se tudo vem dele, se tudo está nele, se nós estamos seguros nele, tranquilos nele, armadura para quê? Você vai entender. Ele entra no capítulo 3 de Efésios e vai dizer mais desta graça.
Ele vai chamar agora no versículo 2 a dispensação da graça de Deus, a época da graça de Deus. Ele diz também que ele foi ministro, versículo 7, pelo dom da graça de Deus. Pelo dom da graça de Deus. Ele não podia chegar onde chegou a não ser por esta graça. E versículo 8 ele explica: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis do Senhor Jesus Cristo. O capítulo 3, talvez é o ápice dessas colocações do apóstolo Paulo, porque ele diz que é a época da graça. A época, por isso que eu tentei colocar isso paralelamente ao que o nosso irmão disse ontem, acerca do Cordeiro, porque a igreja está numa condição privilegiada e incomparável. No capítulo 2 ele já tinha explicado que aquilo que fazia uma separação entre judeus e gentios foi tirado. Então Deus não vai tratar agora desta dispensação da graça separadamente. E esta dispensação é especial, é separada, porque de ambos ele fez um só, de judeus e gentios fez um só, tirou aquela separação que havia, colocou todos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, desfez a inimizade pelo sangue da sua cruz, assentou todos nos lugares celestiais em Cristo, e é uma dispensação. E Paulo entendeu que nem mesmo anunciar isso, nem mesmo ser participante do privilégio de apresentar isso, ele teria tido, não fosse a graça de Deus, o dom da graça, a dádiva. Ele não teria esse privilégio de anunciar, sendo ele um judeu, de anunciar esta graça aos gentios, não fosse a graça de Deus. Ele descansa nessa graça, ele promove essa graça, ele aumenta, se eu posso dizer, aumenta tudo que ele pode em relação a esta graça, para dizer: foi assim que aconteceu conosco, esta participação nesta graça imensurável. Capítulo 4, é interessante onde essa graça chega. Versículo 7: a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também tinha antes descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. É tanta manifestação desta graça que nessa carta aos Efésios os dons espirituais são chamados graça, dons da graça. Esse era o nome que ele usaria para chamar os dons. Nós chamamos dom, uma dádiva, um dom espiritual, mas ele chama nesse contexto graça. A graça foi dada a cada um de vós segundo o dom de Cristo. Porque os dons espirituais chegaram a nós? Graça. Porque os dons espirituais foram dados a nós? Graça. Mas tem um preço. Essa graça dada custou para ele. Custou. E o preço que o Senhor Jesus Cristo pagou para que esta graça fosse manifestada a todos os homens, para que esses dons da sua graça fossem dados aos salvos, ele diz: ele desceu às partes mais baixas da terra e levou cativo o cativeiro. A graça nos dons, a mancha colocada ali, alguma coisa impedia isso, algo não permitiria que os homens pudessem servir a Deus, e não pode servir. O capítulo 2 ele diz: nós todos estávamos em trevas, nós estávamos mortos em ofensas e pecados, sem a menor possibilidade de servir a Deus, e ninguém pode nem mesmo ser salvo fazendo alguma coisa, não das obras, para que ninguém possa se gloriar.
Então a salvação é por graça, os dons vieram por graça, porque o cativeiro do pecado, o cativeiro onde o príncipe das trevas reinava, foi removido. O cativeiro foi tirado, onde estávamos presos, dando-nos a liberdade em Cristo, a salvação, estamos livres dele, e agora sim podemos servi-lo por graça, pela sua graça. E Paulo coloca mais uma vez uma coisa contra a outra nessa epístola tão preciosa. Capítulo 5, ele muda um pouco a sua forma de colocar as hostes, porque ele vai falar dos seres celestiais. E ele vai dizer, capítulo 5, versículo, vamos destacar desde o começo, porque ele fala o cenário de pecado, de horrores, e ele disse: sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós em oferta e sacrifício a Deus como cheiro suave. A nossa forma de ser apresentado a Deus. Ele não está mais olhando as hostes infernais, mas está interessado em apresentar-nos a Deus. Versículo 8 ele diz: andai como filhos da luz. Versículo 10 ele diz: aprovando o que é agradável ao Senhor. E coloca nessa questão de apresentação a Deus, perante Deus, na presença de Deus, o aviso no versículo 11: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Não havendo nenhum tipo de comunicação entre o salvo, aquele que está apresentado a Deus, aquele que está na presença de Deus, aquele que está colocado na família de Deus, inserido no contexto, no cenário onde Deus age, em comunicação com as obras infrutuosas das trevas. Não há mistura, não pode haver mistura, não tem nenhum tipo de situação onde nós poderíamos dizer, nesse ponto o salvo ele pode ainda andar num território suspeito. Isso talvez não seja pecado. Nós temos uma incrível habilidade de diluir com muita água, diluir as coisas para que não seja bem identificado o que a Bíblia identifica. E Paulo está dizendo: olha, como nós estamos na presença de Deus, apresentados a Deus, ou colocados lá, então não existe possibilidade de comunicação com as obras infrutuosas das trevas. Tem que deixar essas coisas completamente para o lado. Enfim, ele chega no capítulo 6, no final do capítulo 5, aliás, 4, 5 e 6, essa parte é extremamente prática, porque ele vai dar vários conselhos práticos em diversas áreas e apresentar o pecado em diversas facetas ou tipos de manifestação, e citar diversos nomes e coisas horríveis que uma pessoa que andava nas trevas faz ou fazia, e o salvo não vai mais tomar parte nestas coisas. Com tudo isso é que ele vai dizer: agora tomai toda a armadura de Deus. Por que ele diz assim? Porque se nós temos noção, aquela ideia clara, a glória de Deus, a sobre-excelente grandeza da sua glória, a glória do seu poder, as coisas preparadas por Deus na eternidade, a nossa relação com Deus através do Senhor Jesus Cristo, como ele chama no capítulo 1, filhos de Deus por adoção, nos coloca na família de Deus, como ele menciona no capítulo 3, na família de Deus. Ele coloca para nós que nós somos morada de Deus em espírito, a igreja. Ele diz que nós somos selados
com o Espírito Santo, temos o penhor do Espírito Santo. Ele constrói uma habitação, ele constrói uma posição, um cenário muito elevado para o salvo, muito alto, e as hostes o tempo todo atrapalhando, tentando manchar aquilo. Então, nesse cenário, a glória de um lado, as trevas do outro lado, e ele diz: nós estamos ali, tem uma função. Então, tomai toda a armadura de Deus. Não é uma parte dela, não algumas peças dela, mas toda a armadura de Deus. O Bill carrega o relógio dele, eu tenho o meu, mas o meu acabou a bateria, e eu não sei que horas são. Alguém me diz, por favor. 11h25. Tem mais um tempo, né? Tem. Ele fecha esse cenário e nos coloca ali. Então, se você não usa a armadura de Deus, não existe possibilidade, grava isso, não existe possibilidade de triunfo. Não existe. Aquele que chegou diante do Senhor Jesus Cristo e mostrou para o Senhor Jesus Cristo todas as glórias de todos os reinos do mundo, e tentou uma negociação com o Senhor Jesus Cristo de forma descarada: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O ser que fez isso, Satanás, o ser que afronta e afrontou o Senhor Jesus Cristo na face dele, diante do rosto dele, o que ele não faz conosco? O que é que ele não faria com um de nós, um dos seus eleitos de Deus? Tudo que ele faz conosco ou contra nós, ele atinge a Deus. Obrigado. Tudo que ele consegue fazer com um salvo, ele afeta a Deus imediatamente. Então, é essa a instrução dada pelo apóstolo Paulo, que toda a armadura de Deus fosse tomada. Bom, essa é uma parte que é um cenário geral, mas ainda há vamos dizer assim, uma introdução número 2, uma parte número 2, que ele cuidadosamente coloca antes desta armadura, que não pode ser desprezada. O detalhe do versículo 10 é: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. As crianças decoram esses versículos na escolinha das crianças. Nós falamos isso vez após vez, mas o que é que significa fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder? O que é isso na forma prática? O que Paulo sugere na forma prática, que é como que eu me fortaleço no Senhor? Então, o que nós ouvimos ontem é uma vitamina nesse sentido. E eu quero sugerir, certamente nosso irmão Bill vai falar várias coisas acerca desse servo perfeito, o Senhor Jesus Cristo, mas eu queria sugerir exatamente esta apreciação do Senhor Jesus Cristo como o fortalecimento no Senhor. O fortalecimento no Senhor. Se você lembra bem as histórias, eu não vou ler mais para não tomar o tempo agora. Mas se você lembra bem as histórias, lendo Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver a fragilidade dos discípulos na convivência com o Senhor Jesus Cristo dia após dia. Mesmo andando com Ele, mesmo vendo o Senhor, convivendo com Ele, não era fácil para eles, não foi fácil para eles simplesmente aceitar tudo, descansar em tudo, crer em tudo. Não, o contrário disso. Mesmo tocando no Senhor, vendo o Senhor, apreciando o Senhor, para eles foi terrivelmente difícil de desfrutar desse fortalecimento no Senhor e na força do seu poder. Então, a sugestão da palavra de Deus é a apreciação, a contemplação do Senhor Jesus Cristo.
O Senhor Jesus, antes da sua obra vicária na cruz, o Senhor Jesus Cristo chamou os discípulos em particular. O que nós fizemos agora cedo. Ele apresenta para eles, dizendo: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que pareça. E vai, após a Páscoa, apresentar a lembrança dele: o pão e o cálice, o meu corpo, o meu sangue, dado por vós. Esta apreciação do Senhor Jesus, ela nasceu no coração dele. Ele disse: eu desejei comer muito convosco, eu desejei esta hora. E esta apreciação do Senhor Jesus Cristo é o fortalecimento no Senhor e na força do seu poder. Quantas vezes você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai descobrir, cada vez que você lê, que você sabia um pouquinho e agora sabe um pouco mais. E você passa os anos e você vai lendo e você descobre, talvez, vamos supor, 5 anos depois, você pensa: eu pensei que eu tinha esgotado, mas eu descobri que na verdade eu não sei quase nada. E essa apreciação do Senhor Jesus Cristo, ela tem sido diminuída ao longo dos anos, e é uma das grandes artimanhas de Satanás, nós vamos ver isso daqui a pouco, para enfraquecimento do salvo, para tirar do salvo a fonte da sua força. Por exemplo, você separa o Evangelho de João. Separa o Evangelho de João. Os estudiosos disseram, e eles já separaram, os milagres do Senhor Jesus Cristo em João. Então você já consegue achar isso tudo mastigadinho. Os 7 milagres do Senhor Jesus em João. Começando com o Caná da Galileia, o enfermo em Betesda, o filho do oficial do rei, o cego de nascença, e vai até a ressurreição de Lázaro. No final do Evangelho de João, aquela pesca, o Senhor já ressurreto, lança as redes para o outro lado. Mas no meio desse cenário dos milagres do Senhor Jesus Cristo atingindo as outras pessoas, tem a narrativa de um fato, que é o Senhor Jesus Cristo andando por cima das águas. Eles não conheceram, ele está andando em cima das águas. O que é isso, andar em cima da água? E nós lemos estas coisas e olhamos para essas histórias como histórias. Elas são os milagres do Senhor e as manifestações do seu poder. Mas alguém andar em cima da água, além dos milagres, dos 7 milagres narrados por João, ele andar sobre as águas. Aí você entra em cena junto com Pedro, o afoito, o mais avançado deles, falador. Eu quero também. Quero andar também em cima da água. É esse tipo de aproximação, de conhecimento da força que sai dele, que é dele, imensurável, algo que é sobre-humano, que nos leva a um plano realmente sobre-humano celestial, que não é baseado naquilo que os homens falam e prometem e sugerem na sua inteligência. Olha, nós vamos nos blindar contra o mal fazendo isso, fazendo aquilo. Não vai não. É na força do seu poder. E Pedro diz para o Senhor Jesus: que eu quero também. É aí que entra. É aí que nós começamos a tomar posse e desejar a experiência e essa aproximação de um conhecimento prático, real, da força do seu poder. Então, se o salvo não se detém, se o salvo não aprecia o Senhor, se o salvo não está interessado nele, ele não tem essa força, ele não consegue esta força. Esses tempos passados lá em Pirassununga, a igreja tem estudado nas reuniões após a ceia, nós temos reunião de estudo, e nós estudamos o Evangelho de Marcos, o servo. Aí agora, por exemplo, eu sou o privilegiado, os poucos de Pirassununga que estão aqui são os privilegiados de ouvir sobre os cânticos do servo.
Mas nós passamos o Evangelho de Marcos apreciando o servo. Agora estamos pensando o que fazer. Eu estava conversando com o Bill um pouco tempo atrás. Qual o próximo assunto? Podia ser Marcos de novo. Acabamos de ler Marcos, acabamos de apreciar o servo. Nunca errou, nunca falhou. Você acaba de ler do servo. Quero mais do servo, porque eu queria pelo menos um pouco ser igual a ele. Ele agradou a Deus em tudo que fez. Não é no título só. Quando você lê a Bíblia e pensa só em título, o servo perfeito de Jeová, tudo bem, muito bonito, mas isso não é um título. É Ele. Ele é assim. Você acaba de ler Marcos, eu quero ler de novo. Ai, mas parece que eu não consegui. Eu quero ler Lucas, porque é um homem, eu quero ler desse homem. Eu sou homem, eu quero ler dele. Mas eu leio Lucas e tem mais. O rei, quero saber do rei. Aí vai para João, o Filho de Deus manifesto em carne. O Filho de Deus se manifestou em carne. O que é isso? As hostes iam fazer de tudo, tentar matar ele. Não pode. Se Deus se manifestar em carne, nós estamos perdidos. E estão mesmo. Se Deus se manifestar em carne, ai de nós, e acabaram. Porque a manifestação carne de Deus é na pessoa do Senhor Jesus Cristo. João disse: Ele é a expressa imagem da sua pessoa. Ele é o resplendor da sua glória. Não tem nada que compare. Então, se um salvo não tem apreciação pelo Senhor, se um salvo olha para a ceia do Senhor como se fosse uma mera repetição, se um salvo olha para isso como se fosse nada, ele não tem a força do Senhor. Ele não tem nenhuma apreciação pela força do seu poder. E não vai conseguir nem colocar a armadura de Deus. Nem colocar. Porque para você vestir essa armadura é um ato voluntário. É um ato voluntário. As palavras do apóstolo Paulo são colocadas no imperativo. Então você vai lá, você pega o cinto e se cinge. Você se veste com a couraça. Você toma o capacete. Você calça os pés, você embraça o escudo, você segura a espada. É você que vai fazer. Você. Mas eu não vou pegar essa armadura, não vou fazer, eu nem sei o que é isso. Então começa na apreciação do Senhor. Começa no deleite que você tem na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quando você tem esse deleite nele, então você começa esta grande apreciação e você vai poder vestir completamente a armadura de Deus. Eu não vou avançar mais, porque eu tenho uma outra consideração em relação a esta introdução, que é um pouco mais longa do que os minutos que eu tenho agora. E essa consideração, eu queria frisar as forças desse mal, as hostes do mal, porque são várias palavras usadas em relação a elas, e como é que Satanás faz isso? Então, o que ele usa? É usado aqui as ciladas, astutas ciladas do diabo e depois a sua operação. Como que é isso? Então, acredito que fazer isso à parte é melhor do que tentar fazer isso rapidinho agora, deixar mal entendido, antes de nós estudarmos, destrinchar esse trecho da armadura de Deus para a nossa riqueza, nosso fortalecimento espiritual. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a não só não deixar de estar lembrando o Senhor no partir do pão, mas que a nossa leitura da palavra, a nossa apreciação da palavra de Deus não cai em rotina, não cai. Quando você lê a palavra, quando você se aproxima desse servo, quando você se deleita no servo,
aquecer de fato o seu coração, vibrar com isso, se empolgar com isso, se emocionar, porque não é uma leitura simples de um fato histórico, não é só isso, é a grandeza, a glória do Senhor Jesus, apresentada com a força, o poder de Deus a nós, ao nosso alcance. Então, que a nossa apreciação do Senhor Jesus cresça muito, muito mesmo nesses dias, porque é a base da nossa condição de sobrevivência aqui nesse mundo, no meio dessas hostes infernais. Que Deus nos ajude. Amém.